estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a estudiosa de alimentação saudável, principalmente para crianças, Juliana Muradas. Bom, Juliana, há vídeos que a gente vê na internet, até acho que no Yami Yami tem a importância da alimentação dos 1000 dias, os famosos 1000 dias, que na verdade são praticamente os 3 primeiros anos de vida da criança. Por que é tão importante? É importante porque nessa fase ela estabelece o paladar, né? E é importante porque ela estabelece realmente a ligação com os alimentos. Então, evitar açúcares, muito importante nessa fase. E com isso, muitas crianças se negam depois dessa fase a comer doces, a tomar refrigerantes, enfim. É uma fase de realmente estabelecer a alimentação como ela deve ser para toda a vida. Aquela questão que a gente fala de reeducação alimentar, não precisa fazer reeducação alimentar se a criança foi educada de forma nutricional a se alimentar bem nessa primeira etapa da vida. E a importância também da formação do próprio corpo, né, da criança, né, do organismo, vamos dizer assim. Eu imagino que certos nutrientes devem estar presentes nesses 3 primeiros anos de vida, né, o cálcio. Sim, mas imagino. Os 3 e além, isso é uma discussão seríssima, a questão do leite, né? De fortalecer, o leite tem uma quantidade de cálcio que a gente dificilmente supre com outros alimentos, mas hoje, quando a gente estava falando da demonização, do glúten e de outros alimentos, o leite entrou um pouco nessa roda viva. Eu sou extremamente árdua defensora do leite, tanto na infância quanto na vida adulta. Não vejo nenhum problema, somos os únicos mamíferos que tomamos leite, sim, mas também somos os únicos que nos mantemos eretos até 70, 80, 90 anos de idade. Então, acho que o leite é extremamente importante para o ser humano. E para a criança, isso, além dos nutrientes, formação de conexão neuronal, formação das células, da memória celular. Então, é muito importante que ela coma bem nesses 3 primeiros anos de vida e sempre. E sempre. Né? E a questão da proteína animal, porque você tem dietas que são vegetarianas, né? Você acha que é necessária, imprescindível a proteína animal? Eu acho que a proteína animal é muito importante. Não obstante, existem formas de você substituí-la. Então, a grande preocupação é, se a pessoa não tem esse conhecimento aprofundado de como fazer, que também procure um especialista para fazer essa transição, né? Eu acho que também não que se faça de forma abrupta, mas que se faça essa transição com substituições adequadas. Existem alimentos que vão substituir a proteína animal, sem nenhum problema para a saúde, mas tem que ser bem orientado. Que tipo de alimento? Bem, o cogumelo tem muita proteína, o tofu, enfim, tem alguns alimentos, mas a gente está pensando numa dieta global, então a gente precisa de ter isso de forma mais adequada, os vegetais de verde escuros, as frutas, mas tem que mudar um pouco e tem que ingerir provavelmente coisas que não ingeria antes. Simplesmente você não cortar tira a simplesmente carne, o alimento e troca por outro. É muito mais complexo que isso. Tem que substituir a dieta como um todo. Agora, eu vou mostrar aqui a capa desse livro, Merenda Escolar. Deixa eu ver, eu vou mostrar aqui a capa. Você lançou esse livro ano passado, né? Não, foi esse ano. Foi esse ano mesmo. A gente mesmo? lançou o projeto todo, né? O projeto Yami Yami foi lançado e ao mesmo tempo a gente lançou o livro. Mas foi o lançamento do projeto com o primeiro livro, Merenda Escolar. Como é que qual é o conteúdo dele de maneira geral? Eu li, quer dizer, você tem... Aí sim você pega, digamos, uma fruta e fala as propriedades daquela fruta. Por exemplo, melancia. Você discorre sobre isso, não é? Fala um pouquinho do livro. O livro ele veio para atingir tanto as famílias quanto as crianças. Esse é um livro que as crianças de 7, 8 anos gostam de ler, pela forma, pelo desenho, pela ilustração. Deixa eu mostrar aqui também. Elas gostam de ler. Então, tem algumas questões nutricionais, mas ela passa também por algumas questões comportamentais.
né? De quando a criança se recusa, dela entender que a alimentação não é uma troca e ele não é um favor que ela está fazendo aos pais, é um favor que ela faz a si mesma, ela precisa se alimentar bem. Se a merenda volta de algum dos turnos, vai haver um déficit de nutrientes para essa criança e ela tem que ter conhecimento disso. Eu acho que com conhecimento a gente consegue agregar e trazer a criança para essa batalha diária que é realmente se alimentar de forma adequada. Você fala aqui, então, das frutas, principalmente frutas? A merenda é composta basicamente de frutas, sucos, que pode ser substituído por uma água ou uma água de coco, mas há uma fruta, suco e um carboidrato, que muitas vezes é a grande dificuldade, porque a gente tem que ter realmente criatividade diária para pensar no carboidrato. E você monta aqui uma tabela da sazonalidade, né, das frutas, tem alguns... para as pessoas saberem também, se situarem, as que são mais baratas, são mais acessíveis. Sim. É sempre importante quando a gente fala de consumir os alimentos sazonais, além do preço. Eu sei que provavelmente tem menos defensivos, que está na época realmente daquele produto, de safra daquele produto, então é sempre ideal a gente consumir o que é sazonal. Aí tem uma tabelinha com alguns ingredientes, com alguns alimentos, e as crianças gostam de passear por ela. Agora, uma coisa que também tem aqui importante são algumas receitas, né? Receitas geralmente simples, que eu achei, assim, simples no modo de fazer. Sim. No sabor, não estou falando que é uma coisa banal, não. Mas tem alguns sanduíches, tem alguns sucos, né? Suco de abacaxi com couve. E hortelã. E hortelã, porque, enfim, né? São coisas, então, que você ensina. Eu acho que a proposta seria interessante a gente fazer aqui agora um sanduíche básico, né? Que eu acho que a gente pode chamar assim, né? Sim. E que é muito simples, acho que as pessoas levam poucos minutos até para preparar e a criança vai para a escola com uma receita saudável, né? A gente podia montar aqui a nossa mesa aqui. Deixa-me ver. Vamos ver aqui. O pão integral, né? Sim. Importante. Aliás, assim... O pão é importante que ele seja, se ele for integral e for enriquecido com fibra, melhor, porque isso dá uma sensação de saciedade por mais tempo e o índice glicêmico é menor, a gente não tem tanto açúcar de uma só vez no sangue. E a saciedade, principalmente, a criança consegue ficar saciada e o açúcar que vai entrando no sangue, ele vai sendo liberado de forma menos rápida. Então, isso é importante também. Esse aqui é o cottage. Sim, eu vou deixar ele pertinho de mim, porque eu vou colocar, a gente vai colocar algumas coisas nele, tá? Ele tá pronto, aqui eu tenho um pouquinho de azeite. Então, basicamente, isso é um queijo cottage que tem pouca gordura. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar umas ervas. É muito importante que que a gente inclua as ervas na alimentação das crianças, para elas acostumarem com o sabor. Com isso, a gente consegue diminuir o uso do sal e a gente aumenta o sabor com as ervinhas, o manjericão, tomilho, alecrim, enfim. Vou colocar uma pitadinha de sal, que está aqui. Obrigada. Vamos colocar, nós estamos bem pouquinho. E vou misturar. Isso aqui vai ser a base, a minha pasta. Então, eu tenho queijo, tenho aqui, ó, um azeite e uma ervinha. Vou passar isso no pão e vou acrescentar um tomate, que eu preparei também. Não é um tomate seco, é um tomate desidratado. Ele só foi ao forno para perder um pouquinho de água e pegar um sabor, perder um pouquinho da acidez, que as crianças costumam gostar bem desse tomate. Mostra então, o tomate aqui. O tomate é bonito. A cor dele é linda, né? Ele foi ao forno por 20 minutos. Você partiu ele ao meio? Parti ao meio, a gente tirou só o grosso do caroço, mas ele ficou com a polpa toda. Ficou 40 minutos no forno. Então, e ele fica bem saboroso. Eu vou colocar aqui montar o nosso sanduíche. Vamos lá. As mãos já estão limpas. Mãozinha lavada, que nós já lavamos a mão, né? Claro, no intervalo. Vamos lá. Ele tá macio, vai chegar na escola bem úmido. O ideal é montar próximo da hora da merenda. Vamos colocar aqui um tomatinho. E ele é lindo. E até a hora da merenda o pão vai ficando umidificado, né? Vai ficando mais úmido. Eu não vou passar em cima. Em cima eu vou deixar aqui. Eu poderia regar com um fiozinho de azeite. Vou fechar e vamos partir.
Eu acho que aqui caberia. Aí cada um tem que, dentro do que a criança gosta, mas uma rúcula que às vezes é mais amargo, mas a criança tem que ir acostumando realmente com esse sabor. Eu acho que ele vai ficar, olha... Ele fica bonitinho, fica gostoso. Fica gostoso. E eu acho que é muito bacana que as crianças preparem isso também, preparem as receitas. Sempre, que a gente já falou, sempre que elas estão envolvidas no processo, que para elas isso é um processo participativo e é um processo que muitas vezes cria um vínculo emotivo mesmo, porque você está com a mãe, você está com alguém supervisionando, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó. A criança vai ter o desejo maior de experimentar aquilo que ela fez. É um orgulho para ela, né? Claro, imagina chegar na escola, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Ah, olha, fui eu que fiz. Bacana, realmente é um conhecimento, mas com envolvimento, não é informação pura, é a informação vivenciada mesmo, não é? Isso. Bom, queria agradecer muitíssimo, Juliana, você ter vindo. Nossa, já estou com vontade de comer esse sanduíche, né? Depois que terminar o programa. Mas agradecer muito e agradecer também a vocês todos que seguiram nossa conversa até agora. Lembrando sempre que o nosso programa é às sexta-feira, às 2h15 da tarde. Então, até a próxima vez. Até lá.